A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Com alegria no coração. E a Bíblia diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse é o motivo da nossa alegria de poder estar aqui na casa do Senhor para ministrar ao coração dos irmãos. Que nessa noite possamos ser cheios da graça de Deus e ser impactados pela palavra de Deus nessa noite e sermos também alimentados. Quero convidar você que está aí nos assistindo nessa hora, pela graça de Deus, ainda bem que tem a internet para a gente poder fazer chegar até você essa mensagem. E nessa noite, que o seu coração esteja sendo preparado por Deus, para que você possa receber essa palavra de edificação, exortação, a palavra de cura, de libertação, porque isso tudo vem da parte de Deus. Isso é Evangelho do Senhor Jesus. Então que você possa se preparar, pega a sua Bíblia, chama os seus filhos, seus netos, para também poder participar nessa noite dessa festa que Deus nos prepara e quer compartilhar conosco nessa noite algo que vai edificar o nosso coração. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora e orar a Deus, agradecendo a Ele, agradecendo por tudo que Ele já fez por você, por tudo que ainda há de fazer. Esteja com esse coração grato, entendendo que até aqui Deus tem nos sustentado. Por isso, nós temos que agradecer a todo instante, porque a Bíblia diz, seja grato a todo instante. Então, nessa hora, nós somos gratos a Ele pela oportunidade que Ele nos dá, que mesmo diante dessas pandemias, dessa dificuldade toda, você nunca deixou de ser alimentado pela palavra de Deus. Se não foi, é porque não quis, porque nós nos esforçamos para fazer chegar até você a palavra de Deus, o Evangelho que salva, que cura e que liberta. Por isso, vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de poder estar em comunhão com Ele nesse momento. Por isso eu convido você, mais uma vez, para que nós oremos agradecendo a Deus em nome de Cristo Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa hora, ó Deus, nós queremos, meu Deus, mostrar a nossa gratidão a Ti, porque, ó Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e isso é motivo, ó Deus, de nos alegrarmos com tamanha graça, com tamanho amor que o Senhor tem para conosco. Por isso, ó meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos agora, ó Pai, num culto de celebração a Ti, nessa noite, e por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nessa noite, trazendo, ó Deus, um alimento espiritual, ó Deus, nos renovando através da palavra de Deus, nos consolando, ó Deus, através da palavra de Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor tem liberdade de agir no nosso coração, ó Pai, e também visitar esses nossos irmãos que estão agora, ó Pai, nas suas casas, recebendo através da internet, ó Pai, que o Senhor possa visitá-los agora, Pai, em nome de Jesus, que eles também sejam agraciados, ó Pai, por essa mensagem que vai ser ministrada nessa noite. E nós oramos agora, Pai, agradecendo e agradecido pela presença do Espírito Santo no nosso meio e que Ele possa, ó Pai, ter liberdade e falar ao nosso coração e ministrar aos nossos corações e ter liberdade de fazer, ó Deus, a vontade dEle, não a nossa. Por isso eu oro agora agradecido, ó Pai, no nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, a cultuar na maneira correta, assim como o Senhor quer de nós, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. O Senhor possa achar, meu Deus, em nós essa verdade, e se não, ó Pai, que o Senhor faça com que nós sejamos e fazemos a Tua vontade. Por isso eu oro, agradecido nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que bom, né, irmãos, podermos cultuar esse Deus.
Nessa hora também eu quero convidar você para a gente estar lendo na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura nesse texto. Eu quero que você acompanhe junto comigo. A Bíblia diz assim, em João 14, nós vamos ler até o verso 7, que diz assim, olha: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vos sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então fica com essa mensagem, medita neste texto que eu acabei de ler. A gente vê a preocupação e a promessa que Jesus tem para mim e para você. Eu vou preparar um lugar para você. E esse lugar que Deus tem preparado, amados irmãos, é muito melhor do que esse que nós estamos vivendo aqui. E a segunda verdade do texto é que Tomé pergunta: para que caminho é esse? Aí o próprio Jesus fala para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para que você chegue nesse lugar a qual Jesus está preparando para você, se você não estiver no caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Apegue-se com Ele, que você tem o seu lugar garantido por Ele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos passar agora para um momento de louvor e que Deus nos abençoe. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite, estamos aqui em mais um culto. Nesse momento nós vamos cantar Vim para Adorar-te. E essa música fala muito, ou especificamente, sobre o sacrifício e a ressurreição de Cristo Jesus. E essa é algo que nós nunca teremos uma compreensão do tamanho desse amor que foi para conosco. E essa música ela me fez refletir por agora sobre o pecado, sabe? Nós não podemos esquecer o porquê de que Cristo Jesus veio ao mundo, o porquê que Ele ressuscitou. E lá no Getsemane, antes de Jesus ser preso, traído e julgado, Ele suou intensamente sangue, passou por um sofrimento muito pesado sobre Ele, porque já estava chegando o momento em que todas as nossas culpas, as nossas dívidas, as nossas sentenciações de morte recaíram sobre Ele. E eu pergunto para você nesse momento se você tem lutado contra o pecado. Jesus não vem apenas morrer e ressuscitar para dizer que nós temos vida, mas Ele vem para transformar a nossa vida, para fazer com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E neste momento de dificuldade, nós não temos um aval de Cristo Jesus para que nós desistamos de tudo ou levamos uma vida desregrada. Mas não existe circunstâncias para viver e entregar nossa vida a Cristo Jesus. A santificação, o modelo que nós devemos viver é independente do que nós estamos passando. Nós devemos viver olhando para o céu, olhando para Cristo Jesus, vencendo os pecados, porque em Cristo Jesus nós temos essa libertação. Então, lute contra o seu coração sujo, lute contra o mundo, lute contra tudo aquilo que queira tirar você dos caminhos do Senhor e permaneça assim como Cristo Jesus foi. Passou a sua vida, cumpriu aquilo que ele estava disposto e fez a vontade de Deus. E assim seja conosco. Nós nunca saberemos o valor e temos que nos fortalecer nisso em Cristo Jesus, porque é isso que faz com que nós sejamos transformados, que prossigamos e consigamos experimentar mais e mais de Deus, uma intimidade mais e mais dele. Amém? Luz das nações,
dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Neste momento, eu vou orar pelo pastor Oswaldo, que estará trazendo a nossa mensagem. Então, oremos nesse instante. Meu Deus, obrigado por mais uma semana que se inicia e uma que se finaliza. Obrigado porque as tuas misericórdias se fizeram presentes em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, as nossas missões e faz com que nosso coração esteja cada vez mais entregue e sedento por ti. Neste momento, eu coloco diante de ti a vida do pastor Oswaldo, que estará trazendo a mensagem nesse momento. Eu te rogo, Pai, que tu esteja abençoando ele, para que ele fale das coisas que tu tem para nos ensinar, que ele tenha um coração transformado, que sua vida seja cada vez mais e mais transformada, que ele tenha mais e mais intimidade contigo, esteja com ele, com toda a sua família, com todos os seus planos e com o seu ministério, Pai. Em nome de Jesus que eu te rogo e agradeço. Amém. A graça e a paz do Senhor para os irmãos, nossos queridos que estão nos acompanhando, participando conosco desta caminhada, né, queridos, de culto à distância, online. Então nós louvamos a Deus por isso, mas queremos
dar boas notícias aos irmãos, que no dia 20 deste mês, estaremos, se Deus quiser, iniciando os nossos cultos presenciais. Vamos começar a abrir no domingo, tá? Dia 20. Esse é o nosso projeto. E até agora, e graças a Deus, quem está acompanhando aí as notícias, os noticiários pela televisão, nos jornais, estão vendo que a queda em Brasília de contaminados e o número de curados pelo coronavírus tem sido grande. Então nós louvamos a Deus. E nós estaremos voltando, meus amados, com aquela orientação do governo, o distanciamento, os bancos, as famílias, o álcool gel, o aferir de temperatura. Então nós queremos, com os irmãos, estar retornando e damos graças ao Senhor pelo nosso conselho, pela vida do nosso querido Jardiel, que sempre tem estado conosco, nos ajudado, nos abençoado, fazendo a abertura, junto com os presbíteros da igreja, conduzindo os cânticos espirituais. Nós louvamos a Deus pela bondade de Deus, nos abençoando com a vida do nosso querido Jardiel. Querido, eu estou estudando o livro, o texto, da nossa mensagem hoje, lá em Samuel. Então nós estamos estudando o livro de Samuel, estou fazendo as minhas devocionais domésticas com a minha família, com o livro de Samuel. E eu quero deixar para os irmãos hoje uma mensagem da nossa querida irmã, Ana, mãe de Samuel, e trabalhar em cima desse texto. E hoje nós estaremos trazendo uma mensagem da parte de Deus em Samuel, quando Eli a teve por embriagada, porque ela sobe ao templo para orar junto com seu marido Eucana, e a sua rival, a mulher de Eucana, chamada Penina, e seus filhos. Então Penina a irritava sempre que elas iam ao templo, de ano em ano, adorar o Senhor em Siló. E ali Ana, diante da amargura que estava de espírito, por causa das provocações constantes da mulher da outra mulher de seu marido, ela ali vai ao templo e ora ao Senhor, chora diante de Deus, pedindo a Deus um filho. Ana era estéril. Deus havia cerrado a sua madre, ela não podia ter filhos. E Eucana, possivelmente, segundo o texto, Ana era a primeira esposa. Como Ana não podia ter filhos, e ele subia de ano em ano para adorar o Senhor. Então, era, segundo a interpretação da Torá, da lei, quando uma mulher não podia dar filhos a um homem, ele poderia constituir outra mulher para que essa lhe pudesse dar filhos. E assim Ana, querido, teve que suportar Penina. E diante dessa situação, trouxe muita angústia e dor, porque Eucana queria ter filho, queria dar descendência para Israel. E era muito comum as mulheres quererem ter filhos para lutar as guerras de Israel, porque as guerras de Israel eram as guerras santas. Então, dentro desse contexto, Ana, ela tinha no coração o desejo, como toda mulher casada naquele tempo, queria ser mãe. Muitos nos nossos dias não querem ser mãe, mas esse é um desejo quase que universal das mulheres quando se casam, querer ter filhos, ou mesmo não casando, querem ter filhos. Mas a orientação bíblica é no casamento. Querido? Então, Ana, dentro daquele contexto, ela adora ao Senhor e pede ao Senhor um filho. E Eli, olhando-a no templo, a ver por embriagada. E dentro desse contexto, vai se desenvolver a história da gravidez de Ana, e a promessa se cumpre, e ela tem um filho chamado Samuel, que significa a Deus fui pedido. Nós vamos ler aqui, meus queridos, em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, nós vamos estar lendo depois de Juízes. Depois de Juízes. Então eu já fiz essa introdução histórica para os irmãos, bem resumida, mas para os irmãos entenderem. Amém, queridos?
Vamos ler aqui o texto das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, ano em ano, a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Silo. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Num dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção desta a Penina, sua mulher, e todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mais, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, porém, por que choras? Eucana perguntou a Ana, sua esposa: por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido, bebido em Silo, estando ali o sacerdote Eli, o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana com amargura de alma, de espírito, orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, no caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram-se perante o Senhor, e voltaram-se chegar à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. E ela concebeu, passado o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze-o como melhor te agrade. Fica até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até o desmamou. Havendo-se desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló, o Silo. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certa como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali
o Senhor. Pai bendito e santo, mais uma vez na tua presença, estamos diante do Senhor, crendo na tua provisão, na tua providência, na tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, mais uma vez. Amém. Queridos, o nosso tempo já está passando, né? E eu já tinha feito com os irmãos a introdução da minha mensagem. Hoje, o primeiro é Samuel. Então, Samuel, aqui, são 2 livros, é um livro só, mas dividido em 2 partes. Primeiro é Samuel, né, que vai contar a história de Samuel mesmo, e depois da exortação, a orientação de Samuel, o crescimento de Samuel, a morte de Eli e o povo quando escolhe o rei Saul, e depois Davi. Então, 2 Samuel vai desenvolver, né, a história de Samuel na orientação dos reis de Israel, tanto Saul como Davi. Então, querido, aqui nós podemos ver e entender que a história de Samuel começa de uma maneira bem atípica, né? Bem atípica. Ana, sua mãe, era uma mulher de oração. Podemos ver isso. Ana era mulher de oração. E hoje eu vou falar um pouco sobre oração. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vamos ver nas Escrituras, nós não vamos interpretar ou pegar um sujeito dentro das Escrituras Sagradas, um homem ou uma mulher que foi blindado de passar por problemas. Todos nós passamos por problemas na vida. Quer dificuldades financeiras, de saúde, quer de relacionamento, familiar, governamental, político, social, nacional, internacional. Os conflitos, os problemas sempre estão aí acontecendo. Somos decepcionados, muitas vezes decepcionamos as pessoas, julgamos, agimos, e todos nós, queridos, estamos sujeitos a viver dessa maneira, passando por situações, por crise e adversidade na vida. Muitas são provocadas por nós mesmos, pelo nosso pecado, pela consequência do nosso pecado, pela nossa atitude de agir, de ver, de analisar os problemas, e muitas vezes anulamos e deixamos a palavra de Deus, jogamos para o lado e queremos agir conforme o nosso pensamento, a nossa vontade. Eu já preguei nesse texto aqui, nessa quarentena, mas o que me chamou a atenção de Ana, toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu leio o livro de Samuel, eu sempre vejo coisas que eu não via antes. Então eu achei importante trazer de volta essa mensagem com os irmãos, explorando outros aspectos da história de Samuel, de Ana e de Elcana. Podemos ver, querido, que dentro desse contexto, Elcana amava a Ana mais do que a outra mulher chamada Penina. Elcana amava porque ele chegou a falar: não te sou melhor do que 10 filhos, eu não sou um bom marido para você, o que eu estou fazendo que está machucando você, eu estou agindo de maneira insensível com você, eu estou parafraseando, é claro. Então a Ana não responde nada, a Ana não fala, mas Ana, diante de uma situação difícil que ela estava passando, primeira situação, ela queria ter filhos, ela não podia dar filhos ao seu marido. E naquele contexto, dar filhos, queridos, era muito importante. Ter filhos, uma mulher sem filhos, numa sociedade patriarcal, numa sociedade israelita, era desprezada, não era bem vista, era uma mulher doente, então ela não podia dar filhos ao seu marido, a culpa era dela de não poder dar filho. Mas o texto nos revela, o texto nos mostra que o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela era estéril porque o Senhor não permitia que Ana tivesse filhos. Olha que fato interessante. Ana não podia ter filho porque o Senhor impedia. Por detrás disso, querido, Ana não sabia que era a mão de Deus, né? Ela podia compreender assim, mas ela sabia desse Deus soberano, ela adorava a Deus, mas ela estava assim, ela não queria, ela não podia ter filhos. E mesmo sabendo que ela não podia dar filhos, que só o Senhor podia abençoá-la, ela recorre ao Senhor, ela busca o Senhor. Então, querido, diante de uma situação difícil, da crise que se passa na vida de um cristão, estou falando para um cristão, né? O que devemos fazer, querido? Ana era uma mulher atribulada, o texto fala que ela era uma mulher que tinha ansiedade, era uma mulher que estava vivendo uma amargura, né? Ela era uma mulher ansiosa e, além de tudo, ela vivia em aflição. Querido, a vida de Ana não era fácil.
E além de tudo, querida, ela era provocada pela sua rival Penina. A irritava, não só Penina, mas todo aquele contexto social que Ana vivia. Ana se sentia oprimida, envergonhada, socialmente desprezada. Então, você imagina como é que estava o coração e a mente de Ana. Querido, que situação, como é difícil para uma pessoa, diante da crise, da tribulação, viver emocionalmente estável. Não. Todas as vezes que eu passei e passo, às vezes por tribulação, uma das principais coisas que me acontece é uma instabilidade emocional. É uma ansiedade, é uma preocupação, é uma tristeza, é isolamento, ou cai numa irritabilidade muitas vezes, ou a pessoa fica isolada, muitas vezes pensativo, inquieto, o coração fica em ebulição. Assim estava Ana, querido, mas com todo as atitudes boas de Eucana, querido, não foi capaz de tirar a tristeza e a dor do coração de Ana. Ana só conseguia ter prazer, mesmo assim, com angústia, se eu posso fazer esse paralelo, esse trocadilho, porque ela estava diante do Senhor. E quando subiu para adorar o Senhor em Siló, Ana, junto com seu marido e a Penina, sua rival, a irritava. E chegou um momento que a coisa, querido, engrossou, não teve mais jeito. E Ana não teve outra saída. Segundo aqui o texto, querido, que fala, no versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Quem era Eli? Eli era um sacerdote. Eli era um levita. Tá? Eli era um levita. Então, quando fala assim de Samuel, da tribo de Efraim, porque quando Deus dividiu a tribo de Levi entre as tribos de Israel, para que essas tribos fossem servidas pelo sacerdócio levítico, então dava-se a eles o nome da tribo. Eles perdiam aquela nacionalidade, aquele referencial de serem levitas, e eles, como eles nasciam, viviam ali naquele espaço geográfico daquela tribo que eles estavam, então eles eram chamados de Efraimita. Então, possivelmente Samuel, entendo que seja ele um levita, mas que era da tribo de Efraim. Então, que dentro desse contexto, e eles vão adorar, e ali eles sobem para adorar, e Ana também vai. O texto diz que Ana se demorou. Quando Ana demorou, ele começa a notar. Todo mundo saiu, as pessoas saíram, e ali Ana ficou ali mais um tempo do que o normal, orando ao Senhor. E quando ela ficou mais tempo, Eli ficava ali querendo já encerrar os atos ali, e Eli começou a prestar atenção. Eli era o sacerdote que julgava Israel. Naquela época, ele era sacerdote, ele julgava Israel. E quando, querido, Eli a olhou, a viu, ele começou a prestar, o texto diz que ele começou a prestar atenção em Ana. Muitas vezes, querido, nós somos assim. Nós pensamos que não estamos sendo vistos. Nós pensamos que estamos sozinhos. Nós, às vezes, achamos que ninguém está vendo a nossa dor, a nossa aflição, a nossa dificuldade. Mesmo que quando as pessoas veem, nos interpretam mal. Né? Às vezes as pessoas são rápidas para nos julgar. Às vezes as pessoas são rápidas para nos apontar, para nos criticar. Mas Eli fez isso. Ele olhou para Ana, ele não sabia da história de Ana, ele não conhecia a situação de Ana, e quando ele foi interferir a Ana, quando ele foi abordar Ana, ele falou: mulher, numa hora dessa você está bebendo, aparta-te desse vinho. Aí foi quando porque o texto bíblico fala que Ana nem falava, ela balbuciava, ela não falava em palavras audíveis, ela balbuciava com seus lábios, ela só movia com seus lábios. Então Eli a interpretou, a olhou de longe e percebendo, que o longe que eu digo assim, não tão longe, mas ele estava num local distante, porque entre o lugar que as mulheres oravam e que os homens oravam, o sacerdote tinha acesso, então ele percebia. Ele não estava muito perto, mas também não estava muito longe, mas a ponto de ele olhá-la e ver de uma distância que deu para perceber as características do comportamento de Ana em oração. E ali Eli a teve por embriagada, e Ana interrompe
a abordagem de Eli fala: não, Senhor, eu sou mulher atribulada, ansiosa e atribulada de espírito. Venho perante o Senhor derramar a minha alma. Ana chorava diante de Deus. Ana chorava pela sua situação diante de Deus. Ana buscou o Senhor pela sua situação. Ana não foi apenas, querido, com o coração ali triste, mas Ana chorava. Ela botou para fora a angústia dela. Ela botou para fora a dor dela. Ela chorou perante o Senhor. E ela chorou abundantemente. O texto do Bíblia fala aí, esse pormenor do texto, que a Ana chorou abundantemente. Então, o que vem a ser isso, querido? Porque isso prova, querido, que mesmo quando nós temos o temor de Deus, quando estamos congregando na igreja, servindo ao Senhor com temor, com fidelidade, nos desviando do mal, somos pecadores, falhos, limitados, mas estamos na presença de Deus fazendo o que agrada o Senhor, nós passamos por provações. Deus permite isso. Mas Ana não sabia que Deus tinha um plano na esterilidade dela. Ana não sabia que Deus ia usar aquela esterilidade para promover a glória dele. A dor, o sofrimento, a perseguição, a luta que Ana estava passando tinha um propósito para operar, trabalhar na vida de Ana. Porque Ana tinha que entregar esse filho para Deus. E Ana, na oração, no pedido, ela falou: se o Senhor me atentares para a minha oração e deres um filho varão, a tua serva, eu o dedicarei ao Senhor, eu o consagrarei ao Senhor, não só o consagrarei, mas ele ficará na casa do Senhor para sempre. Olha que texto, querido. Ela fez uma entrega sem reservas. Ela fez uma entrega total. A provação, a tribulação, a perseguição, a dor que Ana estava passando, era que Deus estava... não é que Deus estava exigindo, Deus estava trabalhando em Ana, porque Deus já tinha um plano para o filho que ele iria dar a Ana. Mas Ana tinha que fazer aquela entrega sem reserva. Ela falou, uma mulher que estava sem filhos, queridos. Uma mulher que estava pedindo um filho a Deus. E ela foi bem específica no pedido que ela fez a Deus. Um filho varão. E era agora, quando Deus dá esse filho para ela, ela pega agora e devolve esse filho, entrega esse filho para o Senhor. O Senhor fica agora para ti, fica na tua casa, lá em Siló, fica lá com Eli, que Eli o crie como sacerdote, como filho do Senhor, fica agora para o Senhor. Esse filho é meu. Olha só que situação, você teria coragem de fazer isso? Você... Ao longo da sua vida, você vem pedindo algo para Deus. Mas quando você recebe aqui na sua oração, ela nem tinha recebido, mas ela fala para Deus. Ela fala para Deus que eu vou entregar esse filho para o Senhor. Eu vou dar esse filho para o Senhor. Ela cuidou de Samuel até ele desmamar. Quando ele já estava andando, já estava assim uma criancinha, aproximadamente 3 a 4 anos, ela pega esse filho e entrega. Ela pega esse filho e entrega, queridos. Mas se aparta dele. Que situação, né, meu irmão? E ela fez essa entrega sem reserva. Talvez, querido, isso que esteja faltando na minha e na sua vida. Nesse isolamento social, nessa quarentena. Muitos irmãos estão passando por dificuldade financeira. O preço dos alimentos dispararam, do combustível disparou, e às vezes falta o dinheiro para você resolver alguns problemas pessoais. Às vezes você está numa crise relacional dentro da sua família. Às vezes, querido, você está sendo provocado, você está sendo criticado, você está sendo perseguido por situações, por pessoas. E você fica numa aflição, muitas vezes você quer resolver no grito, na força, no braço, você quer partir para o enfrentamento, o seu tom de voz muda, o seu aspecto físico muda, o seu semblante muda, diante daquela situação você quer resolver a todo custo. Mas a maneira de Deus trabalhar na vida de Ana e a resposta de Ana ao problema nos ensina, querido, essas lições. Primeiro devemos entregar nas mãos de Deus. Confiar em Deus, que nós não somos imunes a problemas, que nós não somos imunes a dificuldades, a perseguição, a aflição. Querido, uma coisa é você estar passando os problemas sozinho, outra coisa é ter uma pessoa ali em cima de você afligindo a sua alma, te perseguindo, te atacando. Querido, Ana, ela faz
nos ensina essa grande lição do Velho Testamento e do Novo Testamento, toda a Bíblia, querido. Que mulher excepcional, que mulher fantástica é Ana. Não era perfeita, tinha os seus erros, possivelmente, e biblicamente como ser humano, querido, mas Ana era uma mulher redimida. Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher que amava a Deus. Ana era uma mulher que amava o seu marido. Ana era uma mulher que amava a casa do Senhor. Ana era uma mulher que participava dos trabalhos que Deus estabelecia no templo. Ela ia e ali ela buscou o Senhor. E a Bíblia diz que ela se demorou em orar. Queridos, se existe uma coisa que Deus nos abençoou, foi com esse meio de graça chamado oração. Como está a sua vida de oração? Como você tem feito diante dos obstáculos, das oposições, das perseguições? Como você tem agido diante dos problemas? Tem se isolado? Tem se deprimido? Tem se mergulhado no isolamento? Uma coisa é isolamento social, outra coisa é isolamento. Dentro desse isolamento social, eu me isolo ainda mais. Me isolo no meu refúgio, lá no meu quarto, não quero conversa. Muitas vezes os seus pensamentos estão assim, totalmente confusos, atrapalhados. Muitas vezes a ira, a indignação, o sentimento, os sentimentos ruins estão dominando o seu coração. Ana passou por tudo isso, mas Ana foi ao templo e orou ao Senhor. Nesse tempo de pandemia você não pode vir à igreja por enquanto, algumas igrejas estão abrindo, mas você pode entrar para o seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus. Você pode falar para Deus o que está afligindo, o que está acontecendo com a sua vida. Você pode dialogar com Deus, derramar a sua alma, chorar diante de Deus e pedir ao Senhor graça, pedir ao Senhor força, pedir ao Senhor mudança, pedir ao Senhor transformação, pedir ao Senhor o que está atrasando, atrapalhando, o que está acontecendo com você. Falar com Deus. Muitas vezes você pode ir, vai ao psicólogo, não sou contra. Você fala, aí você fica naquele ciclo vicioso, sempre indo, sim, a ponto do psicólogo começar a te dar alta, para não criar aquela dependência. Mas com Deus não existe isso. Deus ministra o seu coração pela palavra da verdade. Muitas vezes você fica insatisfeito com outra pessoa porque acha que ela está te atrapalhando, que ela não está fazendo aquilo que você quer. Porque o nosso coração é egoísta, o nosso coração é individualista. Quando nós não somos servidos, quando nós somos contrariados, quando a coisa não está acontecendo do nosso jeito, nós criamos uma situação, muitas vezes, de conflito dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Por que isso? Porque o nosso coração é pecaminoso e nós não conseguimos enxergar que o problema pode estar em nós. E queremos sempre culpar o outro. O outro é o problema. O outro é a causa. O outro é que está fazendo o meu casamento estar ruim. O meu marido, a minha esposa, é por causa dele. É por causa dela. E isso precisa acabar na sua vida. É por causa do outro, meu emprego, minha casa, minha igreja, o presidente da república, quando eu não faço a minha parte. Eu critico as autoridades políticas, as autoridades levantadas por Deus, do governo civil, mas eu não faço a minha parte. Eu não oro, não os coloco diante de Deus, não coloco a minha vida. O que eu preciso mudar? Ana reconheceu que ela precisava entregar. O que não tinha, mas o que Deus poderia dá-la, ela entregou ao Senhor. Ela entregou o seu filho. E foi isso que Deus fez por nós. Entregou o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós. Ana representa, assim como Ana entregou o seu filho ao templo, Deus entrega o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós, pecadores. E todo aquele que nele crê, aí não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa que criamos em Deus, como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo é quem enviaste. Então, Deus deu o seu Filho em sacrifício de louvor, porque Cristo morreu por nós. E isso agradou a Deus, Ele morreu por nós, porque Deus nos amava. Então, quando Deus entregou Jesus, quando o Messias revelado, o Cristo que se revelou, Deus tinha um plano. Mesma coisa, Deus tinha um plano para Samuel. Deus tinha um plano para Ana. E mais tarde, Ana teve filhos e filhas.
e Samuel ficou no templo. Ele substituiu, Deus o colocou no lugar de Eli, porque Deus havia reprovado já o ministério de Eli, porque Eli não corrigia os seus filhos, e Deus não estava contente. Eli não tratava o problema de pecado na vida dos seus filhos, na sua casa. E os seus filhos pecavam, se prostituíam com as moças, pegavam a parte que era do Senhor na oferta, no sacrifício, e dava a parte ruim para ser ofertada ao Senhor, e a parte boa eles tiravam para eles. Ele não tinha o temor de Deus, não tinha respeito pelas coisas de Deus, ignorava o povo, e o povo estava comentando, falando mal. Ele chegava, exortava os seus filhos, mas não intervinha com autoridade para mudar aquela situação. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Talvez que nós precisamos agir de maneira radical para acabar com certas posturas e comportamentos pecaminosos na nossa vida. E Deus já estava preparando Samuel. Deus estava preparando Samuel para ocupar o lugar de Eli. Porque Deus tinha um plano na vida de Samuel. Ana não sabia, Samuel não sabia, Eli não sabia, o Fini e Finés não sabia, mas Deus já tinha um plano para toda aquela situação. E foi Samuel que ungiu a Saul, e depois foi Samuel que ungiu a Davi no lugar de Saul. E Samuel foi o primeiro profeta e o último juiz. Que obra, que maravilha! Começou com uma mulher sendo atacada, desrespeitada, desvalorizada pela sua sociedade, e depois essa mulher que chora perante o Senhor, que derrama sua alma perante o Senhor, que ora ao Senhor, que pega ao Senhor, Deus manifesta graça. Sabe por quê, querido? Deus ouve a oração. Deus não deixa de ver um rosto banhado em lágrimas quando busca Ele com sinceridade e com quebrantamento de oração, com quebrantamento espiritual, de espírito diante dEle. Deus é a favor dos fracos, dos oprimidos, dos rejeitados. Deus está olhando para essas pessoas, Deus está olhando para você. Você pensa que ninguém está nem aí, mas Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo o seu problema, Deus está vendo a sua luta, e Deus sabe. Deus tem tudo sob controle. E no tempo oportuno, Ele, pela sua graça, pela sua vontade, Ele poderá te exaltar e te abençoar de maneira que você não imagina. As promessas de Deus. Ana fez um propósito, ela fez um juramento diante do Senhor. E ela, quando é visitada pelo Senhor, que recebe aquele filho, que tem relações sexuais com seu marido Eucana, Deus se lembrou dela, e ela tem aquele filho, e depois de um tempo que a criança desmama, ela entrega esse filho ao Senhor. Ela cumpriu. Então sejamos obedientes pela essa palavra revelada. Sigamos ao Senhor pela essa palavra revelada. Vamos viver de acordo com a palavra dele. Vamos meditar, vamos ler, vamos buscar, vamos dirigir a nossa vida. Vamos ter a nossa vida dirigida por essa palavra. Que Deus tem grandes coisas, Deus tem um plano na sua vida. Deus sabe o que fazer. Você não sabe, mas Deus sabe. Deus está no controle. Que você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai bendito e santo, que esta palavra que nos foi transmitida no capítulo 1, que possamos guardar no coração a Tua palavra. E essa história e o exemplo de Ana, que sirva para nós, ó Pai, como força, como modelo, como maneira que nós devemos buscar o Senhor também, como Ana. E como Ana também orar ao Senhor, chorar diante do Senhor, abrir o nosso coração para o Senhor e descansar na bondade, na misericórdia e no favor do Senhor. Ó Pai, dê uma semana abençoada para todos que estão nos ouvindo, participando conosco deste culto, desta mensagem, e que Tu abençoe nossas famílias, abençoe o nosso trabalho, abençoe o sistema de saúde do Brasil, os nossos governantes, as nossas autoridades, as nossas igrejas, os nossos pastores, abençoe o Teu povo santo que clama a Ti dia e noite, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao amor de Deus Pai eterno e as ricas consolações do Senhor seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Meus queridos, a graça e a paz, que Deus abençoe. Na terça-feira, reunião de oração. Na quinta-feira, estudo bíblico no livro de Filipenses. Que Deus abençoe. Uma boa semana para você. A paz.